Olá, galera, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, né? Caminhamos aí para meados do mês de maio, né? Espero que todos vocês estejam bem. Feliz Dia das Mães para as responsáveis de vocês, né? Dia de mãe é dia de todo dia, não é só um dia apenas, né? Que é todas as lições que elas sempre nos dão, né? Automaticamente sirva como sempre ensinamento prático para a nossa vida. Pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento à apostila 3, né, dentro da matéria de História 2, e iremos falar um pouco da Reforma Protestante. Pessoal, você lembra que eu falei para vocês que com o Renascimento Cultural, o ser humano começou a viver numa dualidade, de um lado a fé e do outro a razão, de um lado a dinâmica teocêntrica, do outro o racionalismo, né? Características, inclusive, do movimento renascentista cultural que eu tinha comentado no nosso último encontro. Por conta disso, a ciência também vai se desenvolver enquanto uma ideia de progresso, né, vista com grande otimismo pelo ser humano em si, porque automaticamente a ciência e a razão respondiam a determinadas questões, questionamentos, que até então a fé e a religião, especificamente a Igreja Católica, não respondiam. Por conta disso, nós vamos ter um outro movimento que surge na Europa chamado de Reforma Protestante. Protestavam contra quem? Protestavam contra a Igreja Católica enquanto instituição hegemônica dominante. O que eles contestavam, pessoal? Primeiramente, eles questionavam o celibato, o fato dos padres, né, religiosos não poderem se casar. Então, eles defendiam o casamento, o matrimônio também para os religiosos da igreja. Eles questionavam o culto das imagens, associando mesmo a questões de idolatria, né? Outra questão também, pediam, né, o fim ou ainda a redução do grande quantitativo de números de sacramentos que a igreja oferecia, além também automaticamente da livre interpretação da Bíblia, uma vez que você só escutava aquilo que a Igreja Católica queria. Você não podia ter uma livre interpretação, um livre posicionamento. Outra questão também, que era defendido pelos protestantes, é a própria ideia de criticar os desvios morais do clero. Então, ou seja, o padre estava lá na hora da missa fazendo toda uma defesa de um arauto da moralidade, automaticamente fazia uma defesa da família, dos valores cristãos, e quando terminava o culto religioso fazia totalmente diferente, na cara de pau do povo, né? E isso gerava contradições nessa forma de posicionamento. Por conta disso, pessoal, nós vamos ter um cenário bem interessante, porque um monge da Igreja Católica, ou seja, o movimento começa dentro da própria igreja, chamado Martinho Lutero, vai fundar a Igreja Luterana ou Luteranismo. Pessoal, o que é a Igreja Luterana ou Luteranismo? O Martinho Lutero, vendo todas as contradições sociopolíticas, religiosas da Igreja Católica, ele começou a questioná-la, e pelo fato de ser um monge da igreja, a igreja não aceita, porque ele deveria respeitá-la e aceitar todas as formas de verdade que eram impostas pela mesma. Por conta disso, ele vai criar uma obra, vocês conseguem ter acesso até hoje, chamada 95 Teses, na qual ele pregou nas paredes da igreja de Wittenberg, na Alemanha, atual território da Alemanha. Pessoal, por conta disso, ele será excomungado, afastado da Igreja Católica, mas ele funda a primeira organização protestante. E aí, nas 95 teses, né, além da defesa da livre interpretação da Sagrada Escritura, ele pedia a tradução do culto para a língua local. Por quê, pessoal? Porque automaticamente, quando ele pede a tradução do culto para a língua local, ele está querendo ter uma facilidade, de uma acessibilidade em relação à forma de linguagem, de comunicação. Porque antigamente a missa ela era padronizada para o latim. Então, a grande maioria já era analfabeta, não conhecia o latim. Então, isso dificultava a transmissão da mensagem por parte do religioso em relação aos seus fiéis. Não somente isso, pedia o fim do celibato, o fim do culto às imagens, pedia também automaticamente a redução dos sacramentos, a reformulação dos dogmas da igreja. Além do Martinho Lutero, nós vamos ter o João Calvino, que vai formar uma outra igreja do ramo da linha dos protestantes, chamada Calvinismo. Pessoal, o calvinismo, que se desenvolve muito no território, sobretudo da Suíça, né, ele vai ter na sua base, no seu pilar ideológico, a teoria da predestinação.
O que diz a teoria da predestinação? Que o homem já nasce salvo ou condenado a partir da sua condição, ou seja, a sua condição de riqueza. Isso é ótimo para a burguesia, que enxergou que quanto maior for o acúmulo, a expansão do seu comércio, do seu mercado, eles conseguiriam acumular maior quantidade de riqueza e, consequentemente, conseguir obter a sua salvação. Além do calvinismo, nós vamos ter o anglicanismo que se desenvolve na Inglaterra por meio do Henrique VIII, né? E ela surge de uma cisão entre Estado e Igreja, entre parlamento e Igreja. Por quê, pessoal? Porque o Henrique VIII, com a sua esposa, ela apenas dava herdeiras, só tinha filhas. E ele pediu a anulação do seu casamento com a mesma. Pessoal, por conta disso, a Igreja não aceita. Até hoje, a Igreja é contra o divórcio. Ela acredita que o que o Deus uniu, o homem não pode separar. Então a Igreja vai recusar o pedido de anulação do casamento de Henrique VIII. Por conta disso, numa forma de uma represália, de um revanchismo, ele vai confiscar as terras da Igreja Católica. Por quê, pessoal? Porque terra era sinônimo de poder. E eu confiscando as terras da Igreja Católica, isso reduziria o poder da instituição religiosa. E para piorar a situação da igreja, ele vai estabelecer o que nós chamamos de ato de supremacia, que vai automaticamente separar Estado, parlamento de um lado e religião do outro, fundando assim a Igreja Anglicana na Inglaterra. Pessoal, percebam que a igreja está tomando pancada de tudo que é lado. Fundou-se o luteranismo, críticas da sociedade, o calvinismo, o anglicanismo. Nós também vamos ter a igreja anabatista com o Thomas Moser, né? Todavia, a igreja precisa dar uma resposta, equacionar essa crise. A resposta que a igreja dá à reforma protestante ficou conhecida como contra-reforma. Pessoal, dentro do Concílio de Trento, o Papa convida os seus padres, cardeais, bispos, a tomarem medidas contra a reforma protestante. Quais medidas foram tomadas? Primeiramente, a criação do Índex, que é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Muitos livros vão ser queimados em praça pública porque eles continham um conteúdo herético, né? Então, ou seja, tudo aquilo que se opunha à fé católica mereceria ser queimado e proibido para que ele não pudesse ser desenvolvido, perpassado depois, e não ter uma oposição à igreja. Além da criação do Índex, no campo missionário, nós vamos ter a criação da Companhia de Jesus por Santo Inácio de Loyola, o padre jesuíta, né? Ou seja, qual é o papel da Companhia de Jesus? Catequizar, né? Ou seja, vamos catequizar os novos, aspas, fecha aspas, os novos povos, sobretudo aqui no território americano. Pega aí colônia portuguesa, colônia espanhola, também colônias inglesas, mais à frente, inclusive, nós vamos ter um intenso papel da Igreja Protestante no processo de colonização da América Inglesa. Além disso, nós também vamos ter a reformulação do Tribunal de Santo Ofício, ou Inquisição Católica, e a reafirmação dos dogmas e dos sacramentos da Igreja. O que é dogma, o que é sagrado, não se muda, não se reduz. Então, mesmo assim, a Igreja adotando mudanças, ela também automaticamente afirmava o seu posicionamento, os seus dogmas, as suas diretrizes que tinha até então. Tá ok, pessoal? Grande abraço.